Dalila. O nascimento de Sansão é um dos acontecimentos incomuns. Seu pai é Manoá, da tribo de Dan, e a esposa de Manoá, cujo nome não é mencionado, é uma mulher estéril. O nascimento de Sansão é anunciado por um anjo à esposa de Manoá, enquanto ela está sozinha. Durante esse encontro, o anjo dá instruções rigorosas à esposa de Manoá sobre seu filho que em breve nascerá, pois seu filho Sansão será um nazireu, conforme descrito em Números capítulo 6, versículos 2 a 5. Deus deu instruções para aqueles que fariam um voto de nazireu, separando-se para o Senhor por um tempo específico. Eles deveriam evitar consumir vinho ou álcool, não cortar o cabelo e não permitir que navalhas tocassem suas cabeças. No caso de Sansão, ele foi escolhido por Deus para ser um nazireu até o dia de sua morte. E até mesmo sua mãe deveria obedecer aos termos do voto de nazireu durante sua gravidez. À medida que crescia, Deus o abençoava. Sansão era um homem incomum com um potencial inigualável. Deus tinha um plano para Sansão: liderar o exército de Israel contra seus inimigos e, como resultado, Deus lhe deu força. Ele é conhecido como o homem mais forte na Bíblia. Sansão tinha uma força incomum, era tão forte que matou um leão com as próprias mãos e derrotou um exército de 1000 homens. Apesar de ser o homem mais forte na Bíblia, Sansão tinha uma fraqueza. Esse homem forte tinha uma fraqueza, que eram as mulheres, em particular uma mulher chamada Dalila. Sansão tinha uma atração fatal. Você sabe o que é uma atração fatal? A definição de atração fatal é uma atração entre um indivíduo e alguém ou algo tão forte que o indivíduo perde a razão e a lógica em seu pensamento ao lidar com essa atração. Agora, vamos nos concentrar em Dalila. Dalila era uma mulher que amava o dinheiro. Era egoísta e egocêntrica. Os príncipes dos filisteus se aproximaram dela e a instruíram a seduzir Sansão e descobrir onde estava sua grande força e como poderiam vencê-lo. Eles afirmaram que, se ela tivesse sucesso, dariam a ela 1100 peças de prata, e ela concordou com esse acordo. Ela desenvolveu algum tipo de relacionamento com Sansão e, em 3 ocasiões separadas, ela perguntou a ele qual era a fonte de sua força. Em cada uma dessas 3 ocasiões, Sansão mentiu para ela sobre a fonte de sua força. E em cada uma dessas 3 ocasiões, ele se viu na situação que havia mentido para ela. Juízes, capítulo 16, versículos 6 a 12. Então, Dalila disse a Sansão: "Por favor, me diga onde está a sua grande força e com o que você pode ser amarrado para que eu possa afligi-lo." E Sansão disse a ela: "Se me amarrarem com 7 cordas de arco frescas que ainda não secaram, então eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem." Então, os príncipes dos filisteus trouxeram 7 cordas de arco frescas que ainda não tinham secado, e ela o amarrou com elas. Agora, homens estavam à espreita, esperando com ela no quarto, e ela disse a ele: "Os filisteus estão sobre você, Sansão." Mas ele quebrou as cordas de arco como um fio de lã se rompe ao tocar o fogo. Assim, o segredo de sua força não foi revelado. Então, Dalila disse a Sansão: "Veja, você me enganou e me contou mentiras. Agora, por favor, me diga com o que você pode ser amarrado." E ele disse a ela: "Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, então eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem." Portanto, Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas, e disse a ele: "Os filisteus estão sobre você, Sansão." E homens estavam à espreita, esperando no quarto, mas ele as quebrou de seus braços como um fio. Isso aconteceu pela 3ª vez, e sua tentativa falhou novamente. Na última tentativa desesperada de Dalila, ela manipulou Sansão dizendo: "Como você pode dizer que me ama quando seu coração não está comigo? Você me enganou 3 vezes e não me contou onde está a sua grande força." E porque Sansão estava preso pela luxúria, pelo amor ou pela emoção, seja lá o que fosse, finalmente ele lhe disse a verdade. Depois que ela o havia traído 3 vezes, ele disse: "Nenhuma navalha jamais tocou a minha cabeça, pois fui um nazireu a Deus desde o ventre de minha mãe. Se eu for raspado, então minha força me deixará, e eu ficarei fraco como qualquer outro homem."
Agora, quero destacar como Dalila era má e como ela só tinha amor por uma coisa, que era o dinheiro. Dalila chamou os príncipes dos filisteus para virem até ela com dinheiro nas mãos, e a Bíblia diz no versículo 19 que ela o fez adormecer em seu colo e chamou um homem para raspar as 7 tranças de sua cabeça. Seu amor fingido por Sansão pelo bem do dinheiro é profundamente perturbador, mas é exatamente o mesmo mundo em que vivemos hoje. Está cheio de pessoas assim. Não seja ingênuo. Nem todo mundo que sorri para você está desejando o seu bem. Nem todo mundo que entra em sua vida tem boas intenções. Nem todo rosto bonito tem uma alma bonita. Não seja ingênuo. Juízes, capítulo 16, versículos 21, 22. Então, os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Eles o prenderam com correntes de bronze e ele se tornou um moedor de grãos na prisão. No entanto, o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente após ter sido raspado. Até os homens fortes têm fraquezas, até os homens fortes têm lutas. Davi foi um grande homem, mas tinha problemas com mulheres. O sábio rei Salomão é conhecido como o mais sábio rei na Bíblia, mas tinha fraquezas. Jó, que foi descrito como um homem íntegro e sem culpa, tinha uma fraqueza com seus olhos, a ponto de fazer um pacto com seus olhos. Sansão agiu com base em suas emoções e decidiu ignorar todos os sinais de alerta óbvios. Essa mulher tentou subjugar ele em 3 ocasiões diferentes e falhou porque Sansão havia mentido para ela. Sansão sabia, sem sombra de dúvida, que essa mulher estava atrás dele, que ela não podia ser confiável, daí porque ele mentiu para ela em 3 ocasiões diferentes. No mundo em que vivemos hoje, ainda existem mulheres como Dalila, egoístas e egocêntricas, dispostas a fazer qualquer coisa para avançar em suas agendas, até mesmo trair. Muitas vidas de homens foram arruinadas por causa de uma Dalila. Essa é a dura realidade do mundo. Certamente, há mulheres piedosas e maravilhosas neste mundo. Se você procurar bem o suficiente, você as encontrará. No entanto, também existem mulheres exatamente como Dalila neste mesmo mundo. Em sua vida, você precisa garantir que, ao contrário de Sansão, não deixe que a luxúria e a emoção nublem seu julgamento como homem ou mulher. Se você quiser tomar uma decisão ruim, tome uma decisão ruim com base em suas emoções e sentimentos ou luxúria. Hoje, vamos aprender uma lição sobre 2 coisas: emoções e luxúria. Primeiro, emoções. Todos nós temos emoções, e as emoções não são más. Ter emoções não é uma fraqueza. No entanto, em nenhum lugar da Bíblia somos incentivados a seguir nossas emoções. Em nenhum lugar da Bíblia somos instruídos a seguir nossas emoções. Você não pode ser dominado por seus sentimentos. Mas foi exatamente isso que Dalila disse a Sansão para fazer. Ela disse: "Como você pode dizer que me ama quando seu coração não está comigo?" Dalila era uma mulher astuta e apelou para suas emoções. Ela não apelou para sua mente, porque se o fizesse, sua mente teria dito a ele para não confiar nela, considerando seu histórico de engano. Mas Dalila mexeu com suas emoções. Como homem ou mulher, você não pode tomar decisões com base em seus sentimentos. Se quiser arruinar sua vida, tome decisões com base em seus sentimentos. Sansão era um grande homem, mas seus sentimentos o cegaram para os fatos duros com os quais estava lidando. Uma mulher má. Há pessoas que estão me ouvindo agora que, assim como Sansão, foram chamadas a fazer coisas incríveis, mas têm uma fraqueza em suas vidas. Se formos 100% honestos um com o outro, posso dizer que tomei decisões ruins em minha vida devido às emoções, em vez de tomar decisões com base no meu conhecimento da palavra de Deus. Tomei decisões com base em meus sentimentos, assim como todos nós fizemos. Você não encontrará um único versículo na Bíblia em que Deus o encoraje a seguir seus sentimentos ou onde Deus se comunique com alguém através de seus sentimentos. Os sentimentos podem ser enganosos, os sentimentos mudam, e se formos verdadeiramente honestos, os sentimentos são confusos. Olhe quantas pessoas no mundo amavam umas às outras uma década atrás, e avançando tem anos, passaram a se odiar. Sentimentos mudam. Não permita que seus sentimentos o dominem, assim como aconteceu com Sansão.
Interesse-se pelo caráter da pessoa. Se Sansão tivesse se interessado pelo caráter de Dalila, teria percebido que, embora ele estivesse realmente apaixonado por ela e a achasse a mulher mais linda que já tinha visto, ela era uma mulher má que amava o dinheiro mais do que qualquer outra coisa. Em segundo lugar, luxúria. A luxúria tornará um homem forte em fraco. Não é isso a verdade? A luxúria tornará um homem forte e fraco. A luxúria nublará seu julgamento. A luxúria o destruirá. A luxúria quebrará seu lar. A luxúria destruirá sua saúde. A luxúria tirará seu dinheiro. A luxúria roubará sua alegria. A luxúria colocará uma parede entre você e Deus. Mais uma vez, a luxúria colocará uma parede entre você e Deus. Juízes, capítulo 17, versículo 20. E ela disse: Os filisteus estão sobre você, Sansão. Então ele acordou de seu sono e disse: Vou sair como antes, como em outras ocasiões, e me libertar. Mas ele não sabia que o Senhor tinha se afastado dele. É crucial. Como homem ou mulher, você precisa saber que há coisas em sua vida nas quais você não pode se envolver, pois isso pode colocar uma parede entre você e Deus. A atração fatal vai além da atração normal por alguém. Chega ao ponto em que uma pessoa pode se tornar morbidamente obcecada por seu interesse amoroso, a ponto de se tornar prejudicial e perigoso. A luxúria não controlada o deixará em um lugar onde você se perguntará como chegou lá. Isso foi o que aconteceu com Sansão. Digo tudo isso porque vi isso em primeira mão com meus próprios olhos. Vi a luxúria fazer isso com pessoas. Uma decisão feita com base na luxúria pode literalmente mudar toda a sua vida. Não tome decisões com base em suas emoções. Não tome decisões com base na luxúria.